Boa noite, igreja. Amém. Que alegria estar com os irmãos mais uma vez, amém. Como é bom participar de uma igreja tão ativa, né, no reino de Deus. Isso é uma alegria enorme para o nosso coração. Eu quero aqui expressar minha gratidão por estar aqui mais uma vez, servindo a minha igreja, servindo os meus irmãos, trazendo a palavra assim conforme a ação do Espírito Santo em nossos corações. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, e quero aqui agradecer também pela vida do pastor Volmar, e pedir à igreja que nesse momento se coloque de pé comigo, para nós orarmos pelo nosso pastor, porque ele está neste momento necessitando que a igreja interceda por ele. Ele está passando por uma dificuldade de saúde, e nós como igreja, por amarmos ele, amarmos a família dele, nós estaremos intercedendo pela vida dele, amém? Glória a Deus. Senhor, nessa hora nós queremos rogar ao Senhor em favor do nosso pastor, a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe a vida do pastor Volmar neste momento, que o Senhor possa atuar na vida dele agora, removendo toda a dor pelo poder da ação do teu Santo Espírito. A tua própria palavra diz, ó Deus, que quando o Senhor se move, quando o Senhor se movimenta em nossos corações, de ti, ó Deus, nós recebemos virtude. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor possa atender o nosso pedido como igreja, que o Senhor derrame sobre a vida do pastor Volmar toda a virtude necessária vinda do Senhor, ó Deus, trazendo a cura necessária, ó Deus, sobre a vida dele. Que o Senhor possa restaurar a saúde dele, assim nós oramos como igreja, assim nós pedimos. Pedimos também, Senhor, para que o Senhor possa, nesse momento, usar, meu Deus, como o teu servo nas tuas mãos. Que em nome de Jesus, ó Deus, essa palavra possa alcançar os corações dos nossos irmãos. E que em nome de Jesus, ó Deus, eu também seja, ó Deus, como fui durante toda essa semana ministrado por essa palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, alcançar os nossos corações. Que todos aqueles que aqui estão, ó Deus, possam receber o recado da sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Irmãos, nesse tempo eu estive preparando uma palavra para ministrar a igreja, porque o Senhor me pediu para eu falar sobre esse tema específico, e me parece muito oportuno, porque quando eu fui convidado pelo pastor Volmar para estar aqui substituindo ele nessa noite, eu falei: pastor, eu estou em férias, mas em nome de Jesus, nós vamos estar lá com a igreja, porque é um enorme privilégio servir os irmãos com o dom que o Senhor nos deu, amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por gentileza, em João capítulo 14, nós estaremos hoje falando sobre um tema muito importante para as nossas vidas, que é a vida na vida, da morte para a vida. O texto de João 14 é um texto muito importante para o crescimento da igreja, e eu gostaria de ler com os irmãos, para os irmãos junto comigo, e progredindo na exposição da palavra, e assim se alimentando daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. João capítulo 14, dos versículos 14 até o 18. Dos versículos 4 até o 18, corrigindo. João capítulo 14, do versículo 4 ao 18. Assim diz a palavra do Senhor: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas palavras. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim
fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. A palavra de Deus é poderosa, ela traz para a gente o ensino que nós precisamos todos os dias. Ela nos alimenta, ela nos nutre, ela traz instruções necessárias para que possamos progredir na nossa jornada de fé cristã. E hoje, diante desse texto, o que eu posso destacar é que nesse texto, os discípulos estavam sendo instruídos por Jesus por meio da sua palavra. E assim como Jesus instruiu os discípulos naquele tempo com sua palavra, hoje, nesta noite, o Senhor também traz sobre a igreja dele as instruções que assim mesmo ele derramou sobre os seus discípulos naquele tempo. E podemos hoje também nos nutrir de todo o conhecimento da verdade que esta palavra revela sobre nossas mentes e corações. Amém, igreja? Podemos então aqui destacar que não é sobre um assunto diferente que não o assunto da família. Percebe que em todo o texto Jesus destaca o Pai, Jesus destaca Ele como Filho. Então logo nós podemos observar que o que está atuando sobre o que Jesus está orientando é sobre uma família. É sobre uma família. É sobre filhos e filhas que anseiam ver e estar com o Pai. É sobre o caminho que leva ao Pai. Claro que nós podemos pegar de forma isolada o texto de João 14:6, o qual nós lemos aqui, e podemos, a partir desse único versículo, desenvolver uma mensagem, que é o que vai acontecer aqui. Mas eu quero que vocês observem que todo o contexto de João 14 está relacionado à família, à formação de uma família. Mas qual família? A família da terra? Não. A formação da família do céu. A formação da família de Deus. E o Senhor enviou o seu Filho para ser o primeiro de muitos filhos, para agregar nessa família. E por meio desse primeiro filho, ele trouxe a instrução da verdade nas mentes e nos corações dos discípulos naquele tempo, para que a mensagem pudesse ser alcançada, para que a mensagem pudesse ser anunciada, proclamada durante todos os anos, pelos séculos dos séculos, e chegasse até hoje, nesse dia, no dia 4/1/2026, aqui na Pibara, para que eu, você, cada um dos membros da sua família da terra, pudesse recepcionar essa mensagem maravilhosa. Deus está formando uma família para si. Deus está formando uma família para si. E Ele está aqui nos mostrando claramente que o que o Filho dele veio fazer na terra foi anunciar o caminho para que essa família possa se estabelecer. E nessa noite Deus está trazendo essa instrução sobre nossos corações e mentes, amém? Nós podemos então observar que nesse diálogo, nessa conversa com Jesus, no versículo 4, Jesus dizendo aos discípulos, Ele disse: vocês conhecem o caminho. Jesus estava fazendo uma afirmação, um diagnóstico, onde Ele olhou para os discípulos, observou tudo o que Ele ensinou aos discípulos, e até aquele momento, qual que era a estatura de maturidade que eles haviam alcançado. Então Jesus fez essa declaração: vocês conhecem o caminho, no versículo 4. E no versículo 5, imediatamente Tomé, aquele que sempre tem uma dúvida, aquele que tem a característica da sua personalidade de querer confirmar as coisas, indaga o Senhor dizendo: não sabemos para onde vais.
como podemos saber o caminho? Logo, Tomé faz uma revelação de que ele estava em uma estatura de maturidade, onde ele compreendia o Jesus que estava diante dele, mas ele não compreendia na totalidade dos ensinos que Jesus estava dizendo para ele. Então, nosso mestre, com todo cuidado, faz então uma resposta a ele no versículo 6, onde Jesus responde no versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Diante dessa exposição da palavra de Deus, diante desses versículos, do versículo 6, onde Jesus faz essa revelação de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, nós podemos então experimentar a exposição da palavra sobre nós, parte por parte, onde na parte A do versículo 6, Jesus respondeu. A palavra de Deus, quando declara sobre Jesus, quando fala acerca de Jesus, ele diz que Jesus é o Logos encarnado. A palavra de Deus, quando fala sobre Jesus, chama Jesus como filho unigênito, em determinado momento. Até que em outro momento da trajetória do ministério dele, ele recebe uma nova declaração, onde ele já não é o filho unigênito, ele passa a ser o filho primogênito, o primogênito do Pai. Isso nos mostra que Deus estabeleceu por meio do unigênito um caminho para que ele pudesse se tornar o primogênito, o primeiro de muitos outros filhos. A palavra de Deus, quando ela declara, quando ela fala, quando ela expressa essa intenção de formar novos filhos, ela assim o faz a partir do Filho, a partir daquele que é o Logos encarnado, a partir daquele que é a palavra. Então eu poderia dizer que a palavra respondeu a palavra respondeu a verdade, porque para nós a verdade é uma pessoa, e a palavra é a verdade. Logo, Jesus também é a palavra e a verdade ao mesmo tempo. Quando nós olhamos para o texto, isso pode causar algum tipo de desorientação, mas é exatamente esse tipo de impacto que Jesus queria causar nos discípulos, para que eles pudessem sair daquela posição de conhecimento muito rasa a respeito dele, e se aprofundassem no mistério que é a revelação de Jesus para nós. Jesus, ele é o Cristo encarnado como homem, mas no final do texto de João 14, nós observamos que ele diz o seguinte: eu irei para o Pai, mas deixarei com vocês o Consolador. Logo, nós temos que ampliar o nosso entendimento para que entendamos que Jesus deixou de ser corpo para ser Espírito da verdade, a própria pessoa de Deus operando em nós, pela instrução da sua palavra, que é a verdade. Todo o conhecimento advindo daquilo que nós lemos na Bíblia, vem também com o poder de Deus operando em nossos corações, pelo seu Espírito. E essa revelação é muito importante para nós, para compreendermos o que Jesus está dizendo nesse contexto de João 14. Jesus responde a uma angústia humana. Quando Jesus faz a declaração em resposta ao que foi questionado a ele, Jesus traz uma resposta a uma angústia humana, que não é somente de Tomé. Tomé não pergunta por curiosidade, mas por uma desorientação existencial. Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? O texto mostra, revela que Tomé estava diante de uma realidade de perda de sentido, ruptura de direção, distanciamento do Pai. E o que é mais interessante é que o Tomé, como discípulo de Cristo, ele foi humilde para fazer perguntas. E muitas vezes isso nos falta como filhos de Deus, como filhos humildes, a capacidade de fazermos perguntas, e perguntas que nos conduzam em direção da verdade.
perguntas que nos conduzam em direção ao conhecimento da verdade. Porque muitas vezes nós sabemos fazer perguntas que, no fundo, nós esperamos uma resposta para nos dar razão, porque nós não queremos aprender. E não é o caso de Tomé aqui. Tomé, na sua situação, ele fez uma pergunta ao Senhor legítima, e o Senhor trouxe a resposta para ele, onde Jesus fez uma declaração respondendo uma pergunta existencial para Tomé. Quantas vezes nós também temos perguntas existenciais? Quantas vezes nós questionamos o sentido da nossa vida? São perguntas que podem ser um pouco diferentes da de Tomé, mas em essência é a mesma pergunta. Perguntas como: qual é o sentido da vida? Para onde eu estou indo? Por que eu estou vivo se me sinto morto por dentro? Jesus, na declaração que ele faz, ele não oferece um mapa. Jesus oferece a si mesmo. Talvez os irmãos tenham questionado em seu interior, em algum momento da sua vida, qual é o sentido da sua vida. Por que que você nasceu? Para que você nasceu? Qual é o propósito de você existir? E saiba que esse tipo de questionamento existencial é também uma realidade na vida dos discípulos que estavam com Jesus. E Jesus trouxe uma resposta. A grande dificuldade aqui é quando você, quando eu, quando qualquer outro seguidor de Cristo deseja seguir os seus próprios pensamentos, seguir a sua própria forma de pensar, sem receber a orientação, a instrução a partir da verdade de Deus sobre a sua vida. O que Jesus está trazendo aqui para Tomé é que ele é a oferta para produzir em seu coração o sentido que falta para ele. Nós, como cristãos, às vezes recaímos naquela situação que está descrita lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que eu gostaria de ler com os irmãos. Às vezes nós caminhamos na jornada cristã e caímos exatamente nessa realidade de Eclesiastes 3:11. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, para que possamos ler. Assim diz a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Toda angústia e toda necessidade de sentido que o ser humano possui em seu coração está diretamente ligada a esse anseio pela eternidade, a esse anseio pelo eterno. Então, quando você sente uma necessidade de uma resposta para definir o propósito da sua existência, você não vai encontrar em outro lugar senão na verdade de Deus para a sua vida, na verdade do Criador, na verdade daquele que Ele enviou para estabelecer o sentido de vida na sua vida, que é Cristo, que é Jesus. Nós vemos o Senhor Jesus fazendo 4 movimentos nesse texto. Ali em João 14, capítulo 6, Jesus responde a Tomé completamente dizendo: eu sou o caminho. O problema do homem não é a falta de informação, porque no versículo 4 nós vemos Jesus declarando que eles sabiam qual era o caminho. O problema do homem é ter a informação, mas ele não se aprofundar para entender em plenitude o que essa informação significa. Conhecer o caminho é entender que o caminho não se trata de uma estrada, não se trata de uma rua, não se trata de uma jornada que você escolhe para você mesmo fazer, porque nós, seres humanos, somos muito bons em estabelecer caminhos para as nossas vidas. E nessa noite, o que o Senhor está falando conosco é que existe o caminho. Existe o caminho. E quantas vezes você escolheu outros caminhos que não este caminho? Cristo não aponta para uma rota,
ele realinha o ser humano em direção a um destino, em direção a um lugar. Ele realinha a mente e o coração dos discípulos, dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Logo, ele está definindo para os discípulos que existe um destino para cada um de nós, que é estarmos com o Pai. Muitas pessoas podem estar na igreja e ainda por outros caminhos, por outros motivos, ela escolhe outros caminhos. Por exemplo, escolhe caminhar por seus impulsos, por seus desejos, por suas vontades, decide e opta por se sujeitar ao calor das suas emoções, escolhe ir por esse caminho, ou viver por conveniência, sem definir qual é o sentido real para a sua própria vida. E isso impacta todas as esferas da sua vida, suas esferas relacionais com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos, sua esfera de trabalho com a sua empresa, ou com o seu negócio, ou com seus colegas de trabalho, com a sua chefia. Isso impacta seu relacionamento com seus amigos, impacta seu relacionamento com quem você convive, porque você está sobrevivendo, porque você está à deriva, você está andando sem rumo, você está sobrevivendo e não vivendo, porque você decidiu escolher caminhos que não o caminho que foi decidido por Deus para você, para dar sentido a você, para dar sentido à sua vida, para dar propósito à sua vida. O Senhor faz um movimento então de restauração da direção dos discípulos. Esse é o primeiro movimento que o Senhor faz, um movimento de restaurar a direção da vida, estabelecendo um único caminho e não outros caminhos. Quantas vezes nós escolhemos seguir o nosso próprio entendimento, seguir as nossas próprias conclusões, sem ao menos nos sujeitar a indagar, a fazer perguntas àquele que é detentor de todo conhecimento e sabedoria. Nós não nos humilhamos, nós não nos rendemos, nós não nos curvamos, nós não nos sujeitamos à direção, à ordem, à instrução que a palavra de Deus estabelece sobre nossas vidas, e queremos fazer somente a nossa própria vontade, aquilo que estamos acostumados a fazer, estamos conformados em fazer. O primeiro movimento é um movimento da restauração da direção da parte de Deus, quando Ele apresenta que Ele é o caminho, para que você não escolha outros caminhos que não o caminho de segui-lo, de obedecê-lo, de recepcionar a sua verdade, recepcionar a sua palavra, para que ela seja luz para o seu entendimento, para que ela seja a palavra que vai instruir o seu caminho, iluminar o que você deve fazer ou não. Porque é este o único caminho que dará sentido real para a sua vida. Um segundo movimento está na parte C do versículo 6 de João 14. Quando Jesus, ele diz que, além de ser o caminho, ele diz na parte C: eu sou a verdade. A verdade em João não é apenas lógica moral, é uma revelação real. Quando Cristo, ele traz essa declaração em que Ele é a verdade, Ele revela quem é Deus, Ele revela quem é o homem, Ele revela quem eu sou diante de Deus. E sem a verdade, a vida é governada por ilusões. Sem a verdade, a vida é governada por auto-engano. Sem a verdade, a vida é governada por justiça própria. Eu já me deparei com muitas pessoas que questionaram a verdade da fé em Cristo Jesus. Já fui muito abordado por pessoas questionando por que eu creio em Cristo Jesus. Essas pessoas, elas nunca vão entender a fé em Cristo Jesus se elas não nascerem de novo. Mas como falo a irmãos que já nasceram de novo, vocês são capazes de entender que a verdade que foi revelada aos nossos corações é a verdade que nos trouxe salvação, e essa verdade é uma pessoa, ela é uma pessoa.
Quando Jesus ele faz a declaração de que Ele é a verdade, Ele faz um segundo movimento, onde Ele restaura a consciência dos discípulos. Ele faz os discípulos se movimentarem em direção de receber a verdade, não mais a partir de outras fontes, mas somente de uma única fonte, que é Cristo, que é Jesus, que é a sua própria palavra. Esse movimento é muito importante para derrotar em nossos corações e em nosso interior toda forma de ilusão que nós temos, todo auto-engano que em nós opera, e também toda justiça própria e todo vitimismo que em nós opera. A mente que você possui hoje, a mente que você possui, que você desenvolveu até esse momento, até esse estágio de sua vida, ela é uma mente que foi formada, entorpecida e acessada por todo o conhecimento do mundo. Então ela não garante a você que você está seguindo no rumo certo. Não faz sentido você achar que em 1,5 kg de massa cinzenta, você teria a capacidade de armazenar todo o conhecimento da verdade do mundo. Não faz sentido você arrogar essa posição. Não faz sentido você se colocar nesse lugar como alguém que tem todo o conhecimento ou capacidade para estabelecer a verdade no mundo. Quando você se coloca nessa posição de achar que nesse cérebro que você tem, nessa cabeça que você tem, ela é suficiente para estabelecer o destino da sua vida, você está exatamente no lugar de queda, onde você está dizendo para você mesmo que você é o Deus da sua própria vida. Esse é o lugar de queda que foi estabelecido lá em Adão e Eva, e você está vivendo exatamente a mesma dinâmica, quando a serpente virou para eles e disse: sereis como deuses. Logo você está, a partir de um cérebro que só tem 1,5 kg de massa cinzenta, decidindo, deliberando, estabelecendo o destino da sua vida, o destino da sua família, o destino dos seus negócios, tomando todas as suas decisões, realizando todos os seus feitos na terra, a partir somente das suas próprias conclusões, afastado da palavra de Deus, que dá a você um destino eterno. Essa não é uma boa escolha. Essa não é a escolha que Deus quer que você faça. O Senhor trouxe essa palavra para que nós pudéssemos entender que quando Ele faz esse movimento da restauração da consciência, Ele está conclamando os seus discípulos a se auto-observar e não caírem no auto-engano. O auto-engano, meus irmãos, esse é um dos maiores males deste tempo, o auto-engano. É quando você passa a acreditar somente naquilo que você quer acreditar, fundamentado a partir de um conhecimento onde a fonte de revelação desse conhecimento não é a verdade, não é a palavra de Deus, não é o que o Senhor estabeleceu para a sua vida, mas é fruto de uma outra fonte, da fonte que você mesmo escolheu para se nutrir. E quando o resultado mal vem, e quando o resultado ruim vem, a primeira coisa que nós fazemos é ou ir em busca de Deus, ou reclamar de Deus, ou culpar a Deus. E não temos a capacidade de fazermos a autoavaliação de que nós mesmos nos colocamos nesse lugar. Fizemos as escolhas, baseado em fontes que não é verdade, em uma outra fonte. E aí recepcionamos os resultados, e quando os resultados são ruins, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente. Terceirizamos a culpa, responsabilizamos outros, e não nos humilhamos para reconhecermos o nosso lugar e a nossa responsabilidade diante de todas as consequências de nossas próprias escolhas. O auto-engano é um problema real nesse tempo. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, e eu quero ler com os irmãos esse texto.
Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. No versículo 7 diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal, isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quando nós recebemos a instrução do Senhor, completamente contrária a estar acessando fontes que não é a fonte que o Senhor quer que você acesse, nós recebemos as consequências dessa escolha. Nós recebemos tudo aquilo que advém dessa escolha que nós fazemos. Então, quando Jesus se apresenta como o caminho e também faz o segundo movimento de restauração da consciência, onde ele se apresenta como a verdade, ele está declarando abertamente: fujam do auto-engano, fujam das ilusões. É muita pretensão e prepotência humana pensar assim e concluir que, por si mesmo, é capaz de definir e decidir o próprio destino e a própria salvação. Não é possível que nós estejamos continuando com a nossa vida sem fazer esse autoexame, essa autoavaliação, sem fazer essa crítica. A verdade precede a liberdade. Não há liberdade fora da verdade. Só há licença para se perder ou continuar perdido. Quem rejeita a verdade, rejeita o próprio Cristo. Há um terceiro movimento que o Senhor faz, está na parte D do versículo 6 de João 14, onde o Senhor, ele diz que Ele é a vida. Ele é a vida, e este é um movimento da restauração do ser. O Senhor está se movimentando nesse momento, dizendo: eu sou a própria vida, é em mim que você vai encontrar vida. E muitas vezes nós fazemos escolhas querendo que a vida seja vinculada ao que o mundo pode nos dar. E mais uma vez, quando quebramos a cara, quando damos de cara com a parede, quando tudo dá errado, nós buscamos culpar outros e não a nós mesmos. O tema dessa mensagem é vida na vida. E aqui nós chegamos ao coração do que Jesus está nos dizendo, que Ele é a vida. Ele não é uma vida, Ele é a vida. É vivermos essa vida a partir dEle, a partir de colocarmos Ele como a fonte, como o caminho, como o único caminho, a única verdade a ser seguida. E quantas vezes nós negligenciamos isso, meus irmãos? Vida na vida é Deus vivendo em nós, é a vida interna invadindo o presente, é o Espírito gerando uma nova natureza em nosso interior. Não é uma maquiagem espiritual, é regeneração, é transformação, é nova vida em Cristo. Quando nós escolhemos outras fontes para nos alimentar, outras fontes para acolher o sentido da vida, nós começamos a experimentar um estágio de degeneração, onde eu respiro, mas eu estou morto, onde eu vou trabalhar e me sinto morto por dentro, onde eu frequento a igreja e dentro da igreja eu me sinto uma parte deslocada da igreja, porque eu não me sinto vivo dentro da igreja. Toda síndrome de não pertencimento, toda síndrome de orfandade, toda síndrome de separação,
tudo que resulta em separação do corpo de Cristo ou de estar no reino, é fruto, é resultado de escolhas que você tem feito, onde você se alimentou e se nutriu a partir de uma fonte que não uma fonte eterna, que não a palavra de Deus. E aí você começa a colher os resultados disso na sua vida. A vida verdadeira, meus irmãos, só existe em Cristo Jesus. E aqui nós partimos para o quarto movimento e último movimento, onde Jesus faz um movimento pela restauração, já não mais do ser, mas da filiação. Quantas pessoas estão perdidas no mundo e se sentindo órfãos, porque têm esse anseio pela eternidade e não sabem a resposta para essa indagação interior? Quantos seres humanos na terra estão neste momento sofrendo porque não tem um sentido de vida, não tem um sentido para viver, não tem um motivo para viver, e ele não entende porque foi o Senhor quem colocou em seu interior um anseio pelo eterno, por aquilo que é além desta vida, e ele tem buscado a resposta para preencher esse anseio em fontes que não é a fonte eterna, que não é o Senhor. E aí ele entra em um loop de sofrimento. É sofrimento dentro de sofrimento, e sofrimento dentro de sofrimento, sem respostas. Nós temos que observar que quando Deus faz o movimento da restauração, da filiação, o alvo aqui não é o caminho, o alvo aqui não é a verdade, o alvo aqui não é a vida isoladamente, o alvo aqui é o Pai. Quando ele vai em busca de fazer um movimento de restauração da filiação, onde ele diz que ele é a vida, ele deseja restaurar o nosso relacionamento com o Pai. Cristo, ele realiza uma obra onde nós passamos de órfãos para filhos, de escravos para herdeiros, de mortos para enxertados em Cristo. Vida na vida é viver como filho segundo a espécie de filho. E quantas vezes nós escolhemos viver uma vida que não aquela que Deus estabeleceu para nós como filhos? Nós escolhemos estar com alguns amigos, em alguns caminhos, vivendo outras jornadas que não aquela que Deus planejou para você, segundo o seu soberano propósito. Jesus disse que ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por Ele. Logo, não é possível que você se torne filho, ou um destes filhos que pertencem à família de Deus, se você não conhecer a Cristo, se você não conhecer a Jesus. A restauração da comunhão com o Pai realinha a ordem do cosmos, trazendo vida na vida pela liberdade dos filhos e das filhas, segundo a espécie de Jesus, para todos aqueles que foram um dia enxertados em Jesus. O caminho, ele realinha a direção, a verdade cura a consciência, a vida ressuscita o ser, e o Pai restaura a identidade de filho que você tem. O que eu posso dizer, irmãos, diante dessa palavra é que o apelo que o Senhor está fazendo para nós não é um apelo emocional, mas um apelo existencial. O Senhor está convidando para que todo aquele que estiver afastado da comunhão volte para o Pai. Mas saiba que não é segundo o seu próprio entendimento, não é segundo suas próprias conclusões, não é conforme a sua justiça própria, não é conforme o seu auto-engano, não é conforme as suas ilusões, mas é seguramente conforme o que é declarado na palavra do Senhor, porque é ela que é a fonte de vida sobre nossas vidas, é ela que traz a instrução e a orientação para estabelecer o destino das nossas vidas, e é quando nós nos desviamos dessa palavra,
desde o Éden até os dias atuais, quando nós nos desviamos dessa palavra, é que tudo começa a virar caos em volta de nós. Talvez você esteja vivo biologicamente, mas morto espiritualmente. Cristo não te chama para uma religião, Ele te chama para uma vida que Ele mesmo prometeu, que é a vida eterna. Hoje Jesus não aponta somente um caminho. Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Hoje Jesus, Ele não te apresenta somente uma palavra em que você se orienta por uma fonte que não é eterna. Ele se apresenta como a fonte eterna. Ele é a verdade. Ele é a fonte de todo o conhecimento. É a partir dele. Ele é o primogênito. Como é que você vai querer ser irmão? Como é que você vai querer ser filho de um Deus todo-poderoso, se você não tem um exemplo a seguir? É sério que você vai continuar seguindo seus próprios pensamentos, suas próprias conclusões? Então você é o Jesus que tinha que vir, e não aquele que veio. Dá para concluir? Dá para vocês entenderem? Irmãos, a palavra do Senhor está nos trazendo aqui uma instrução em que nós não podemos mais negligenciar e nos desviar em direção de outras fontes para nos nutrir, para nos instruir. E uma correção que o Senhor está trazendo sobre nossas vidas é para tomarmos cuidado quando tratamos o nosso coração e a nossa própria mente como a fonte das nossas conclusões, dos nossos entendimentos, sem levar em consideração aquilo que a palavra dele revela sobre nós. Isso é muito sério, irmãos, isso é muito sério. Concluindo, o que o Senhor tem trazido para nós como palavra, irmãos, como igreja nessa noite, é para que os nossos corações sejam realinhados à verdade de Deus, à sua palavra, e não negociar isso, não negligenciar isso. A palavra de Deus nessa noite, ela nos chama a um arrependimento e a substituição de toda fonte ilegítima que produz auto-engano, que faz com que você se desvie, que faz com que você se ocupe, se distraia com aquilo que não é o soberano propósito do Senhor para a sua vida. Nessa noite o Senhor faz um convite à igreja, para que a igreja faça um autoexame, busque em seu coração, todas as vezes em que você, como filho de Deus, como filha de Deus, negligenciou a fonte de orientação para a sua vida, e você tomou decisões baseadas em uma fonte que não é uma fonte eterna, que não é a fonte da sua palavra, porque é a palavra de Deus que provoca a transformação em nosso coração. E podemos estar sob um auto-engano quando nós seguimos por um caminho onde quem decide para nós é o nosso próprio coração. E o nosso coração é enganoso, irmãos. Nosso coração é enganoso. Nós precisamos estar alertas. E a mensagem dessa noite, com o tema Vida na Vida, da Morte para a Vida, é para conclamar a igreja para esse cuidado. Estejam atentos, vigiem e orem, porque o seu coração, a sua mente, não é fonte de vida eterna. É a palavra de Deus que é fonte de vida eterna. Amém? Amém? E essa é a mensagem dessa noite para os irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Venho aqui nesta noite